disseram que o acesso à praia vai ficar mais barato. O acesso à praia que é de graça vai ficar mais barato se você privatizar. Então, se você privatizar, você vai ficar mais bonito, mais cheiroso, mais gostoso. É isso que vai acontecer. Semana passada veio à tona uma discussão que começou em 2022 e a gente nem sabia que estava acontecendo, mas explodiu semana passada, sobre a privatização das praias brasileiras. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia, não esquece de se inscrever e de deixar o seu like. Semana passada explodiu na mídia brasileira, principalmente a partir das declarações de um certo jogador de futebol que brigou com uma certa atriz brasileira, que depois envolveu um certo humorista de olho fechado, que depois veio atrás e disse, veja bem, tava doidão, porque não quer perder o amigo jogador de futebol e milionário, que não quer saber sobre isso, que é a PEC número 3 de 2022, que é uma proposta de emenda à Constituição, que discute e prevê o que, em essência, é a privatização das áreas das praias brasileiras, tá? A possibilidade de privatização das praias brasileiras. Então, essa PEC é uma PEC que foi proposta e o relator atual dela é nada mais, nada menos do que Flávio Bolsonaro. Puta que pariu! Flávio Bolsonaro é o relator da PEC que está no Senado, senador Flávio Bolsonaro, que prevê uma mudança em uma regra da época do Império. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender essa regra da época do Império para depois a gente entender o que essa PEC está propondo. Então, vamos lá. Essa regra diz o seguinte, que tem uma faixa, essa faixa, ela tá a partir da linha máxima da maré. Então a gente vai falar das praias primeiro, mas isso vale também para lagos, rios. Então você tem uma faixa. Então você tem a maré. Quando a maré atinge o ponto máximo, você tem uma faixa de 33 metros de proteção dessa área. Essa faixa de proteção dessa área, conhecida como faixa de marinha, é de propriedade do governo federal. Uma coisa que é super importante de dizer é que essa faixa de marinha de 33 metros, então imagina que tem uma faixa que percorre o litoral brasileiro inteiro, que é de área de proteção do governo federal, faixa de marinha. É importante dizer que essa faixa de marinha não tem nada a ver com a marinha brasileira, apesar de a marinha brasileira dizer que tem um papel para defesa nacional importante, quem é proprietário dessa faixa é o governo federal. E essa história de faixa de marinha, essa faixa que pertence ao governo federal, não é uma exclusividade do governo brasileiro. Então, praticamente todos os países vão ter uma faixa de proteção como essa. Uma faixa de um terreno protegido que pertence ao governo federal. Tá? E essa faixa varia de tamanho, então a do Brasil não é das mais largas. Tem países como a Argentina que a faixa é de 150 metros. Então você pega a altura máxima da marinha, 150 metros para dentro, você vai ter essa faixa de proteção de propriedade do governo federal. Pô, Emílio, mas se tem essa faixa, se eu pegar as maiores cidades do Brasil, principalmente por causa da invasão dos portugueses, elas são construídas nessas áreas. Sim, elas são. Você tem construção de cidade nessas áreas. Você tem a propriedade de... Você tem prédios nessas áreas, por exemplo, lá em Florianópolis. E o que acontece é o seguinte, você até tem uma certa propriedade desses terrenos hoje, então as pessoas podem ser donas desse terreno, as empresas podem ser donas desse terreno, mas ele é uma copropriedade. Então você tem 83% do terreno e 17% continua pertencendo à União. Então o Estado continua dono dessas áreas e esses empreendimentos deveriam pagar impostos sobre essas áreas. Isso obrigatoriamente. Ninguém pode ser dono de uma área dessa 100%, porque o governo federal é dono por lei, por uma lei lá do século XIX, que diz que essa área é de propriedade federal e é de copropriedade. A maioria dessas áreas... em número de estabelecimentos, elas não estão regulamentadas ainda. Mas muitas dessas áreas já pagam seus impostos. Então, quando você está falando de um resort na Bahia, você está falando de um lugar que é coproprietário da área, ele vai lá e paga X de imposto em cima daquela área. Esse imposto está ligado ao valor venal daquele terreno, quanto aquele terreno vale de acordo com a escritura do terreno. O cara vai lá,
paga imposto. Ele até pode deixar o terreno para a próxima geração, então se eu tiver um terreno desse eu posso passar para o meu filho e assim por diante, apesar do Estado ser proprietário. Uma outra coisa que essa regra diz é que o acesso ao mar deve ser livre. Então existe uma discussão muito grande, por exemplo, se resorts podem fechar ou não a praia, como são fechados na Bahia. Então, se a legislação diz, se a Constituição diz que o acesso à praia deve ser livre, você deveria ter acesso à praia em qualquer ponto que você quisesse. Seria proibido fechar a praia ou cobrar pelo uso de praia no Brasil, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais sobre a PEC está na descrição da live, do vídeo de hoje. Eu vou colocar ela mais uma vez aqui na tela. E aí vocês podem baixar o PDF, vocês podem ler o texto, vocês podem entender tudo o que está sendo falado. Essa PEC já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovada. E por que teve discussão essa semana? Porque o Senado Federal resolveu abrir a discussão em relação a isso para votar no Senado. E aí, muito curiosamente, pessoas que têm o interesse em relação a isso, porque tem parcerias com grandes empresas que querem construir grandes hotéis na área das praias, foram lá e falaram assim, ó, eu sou a favor, hein? Até gostaria de comprar uma praia aqui. Por quê? Porque uma interpretação que se dá é que a partir do momento em que você muda a regra e o cara pode ser dono daquele terreno, ele passa a ser dono daquela chegada à praia. Então ele vai fechar a praia e isso poderia impedir que as pessoas acessassem a praia. Então vamos lá. Quem defende a PEC diz que a PEC vai gerar mais imposto, a PEC vai gerar mais emprego e a PEC vai proteger o meio ambiente a partir do momento em que você vende aquela área e as empresas finalmente vão poder cuidar daquilo como tem que ser cuidado. Se eu vender escola, eu vou gerar mais emprego. E disseram que o acesso à praia vai ficar mais barato. O acesso à praia que é de graça vai ficar mais barato se você privatizar. Então, se você privatizar, você vai ficar mais bonito, mais cheiroso, mais gostoso. É isso que vai acontecer. Por outro lado, os especialistas dizem que, em primeiro lugar, você vai fechar a praia. Na hora que você fecha a praia, você diminui o acesso. A gente já vê isso em locais que as praias são ilegalmente fechadas. Tem uma discussão judicial em relação a isso. A segunda coisa é em relação à proteção ambiental. O que se discute hoje é que muitas dessas áreas hoje são áreas de mangue, áreas de preservação permanente e que você perde o controle na hora que você começa a vender isso. A terceira coisa é em relação aos povos que dependem dessas áreas para sobreviver, principalmente a população dos povos originários, a população quilombola e a população de vilas de pescadores que precisam do mar, precisam dessas áreas para sobreviver, que seriam afetadas. Então, respondendo à pergunta se a gente deveria privatizar as nossas praias, é óbvio que não. A gente deveria, na verdade, seguir a lei ambiental e tirar quem está nesses lugares que é proibido ter coisa desses locais. A gente deveria viver num país sério que está discutindo se essas áreas deveriam existir, se deveria existir prédio à beira-mar ou não. Você tem locais do país em que não bate sol na praia porque os prédios são tão grandes que não bate mais sol na praia. A maioria dos países que fizeram isso estão recomprando as suas praias. Então a resposta é, de uma maneira bem grosseira, vai privatizar o seu ovo, Flávio Bolsonaro. Fica privatizando o que não é seu. Fica vendendo o que é do povo. E a hora que você vende o que é do povo, não tem mais volta. Só piora, só elitiza, só impede que as pessoas tenham acesso ao mínimo. A gente tem que parar de sucatear e vender e a gente tem que passar a valorizar e investir. Você quer uma praia melhor? Invista na orla, proteja o ambiente. Não vai querer vender o que é meu. E o recadinho pro Neymar é: nem bola joga, vai ficar falando de praia, sabe? Vai ficar dando opinião que ninguém pediu. Vai cuidar dos seus filhos. Para de dar opinião em relação ao que você achar que é. E é lógico que você está dando essa opinião só porque construtoras que te apoiam, que são suas parceiras, que te contrataram para vender os seus empreendimentos perto da praia, têm um interesse muito sério em relação a isso. Tá bom? Se você quiser saber mais informações, leia a PEC que está aqui embaixo. Lembra que você pode nos apoiar deixando o like, se inscrevendo no canal e principalmente lembra do nosso Catarse, catarse.me/blablajude. Se você quiser nos apoiar financeiramente, lembra que você consegue nos apoiar lá no nosso Catarse, tá bom? Beijo, valeu, falou e tchau.